Mas, ô David, tu vê o PSOL apoiando algum candidato no primeiro turno? Então, olha só, existe um debate, a gente teve aí, né, um primeiro congresso que ficou 54-46. 54 não querendo ter candidatura própria e apoiar, obviamente, ainda não foi discutido, mas vai ser o Lula que eles querem apoiar. Saindo completamente da essência do que o pessoal foi criado. E aí tem esses outros 44% que estão lutando ali, né, para poder ter uma candidatura própria, para poder ter uma agenda. No primeiro turno, irmão, a gente tem que ter uma agenda, tem que fazer um posicionamento da estrutura, mostrar um programa, porque nós somos um partido, a gente não pode ser engolido por figuras, a gente tem que propor, ter um sistema que a gente propõe para a população para ter diálogo, se mostrar como partido. Então, assim, a gente ainda tem um espaço aí, como eu falei, de 1 ano. A gente tem o Glauber que colocou o nome para pré-candidatura dele, que eu acho que é um nome excelente, já está no partido há muito tempo, faz uma construção muito boa, mas assim, a gente precisa estar realmente fazendo isso. Não dá para poder os partidos simplesmente fazerem uma polarização. É primeiro turno, a gente tem que mostrar a nossa cara, nossas propostas. Segundo turno, irmão, se o Bolsonaro chegar até lá, a gente vai ter que fazer uma escolha, porque a gente já sabe que é o Bolsonaro, caralho. Então a gente vai modificar para ir para outra linha. Uma Então, pergunta, como que o Boulos caiu nessa porcentagem? O Boulos o Boulos já deve disputar o governo de São Paulo. Mas mas dentro do pessoal ele apoiou o lado temos candidatura ou... Temos candidatura. Ele apoiou para ter candidatura? Temos candidatura. Por Boa, quê? Boulos. Não, e aí simplesmente porque, olha só, o PT em São Paulo, aqui, eles querem colocar o Haddad para competir com ele. Pô, aí tipo assim, como é que a gente vai fazer isso? Vai ser 2 candidatos fortes da esquerda que vão dividir votos que não vai ter condições de fazer ali. E o Boulos veio numa pegada muito forte, muito boa aqui em São Paulo, da última eleição. Ele teve uma votação expressante, ele tá com uma candidatura que é vista como diferente hoje em dia aqui pela população de São Paulo. Por que o PT não apoia a candidatura dele? Porque o PT tem a sua própria estratégia de partido. E tudo bem o PT ter a própria estratégia de partido. É contra de qualquer outra pessoa fora do partido ganhar protagonismo dentro da esquerda. Isso complica, porque aí como é que a gente vai estar fazendo uma votação em candidatos que só pensam no próprio partido e não pensam na melhoria da população? É isso que é um grande problema. Eu tenho grandes amigos dentro do PT, respeito muito o partido, mas a gente pensar pragmaticamente, tem que pensar em como é que a gente vai fazer a construção dentro da esquerda para a gente poder estar ganhando protagonismo. Uma esquerda plural, né? Porque Exato, a esquerda está muito... Exato. Né? Exato. Você tem o Deus máximo ali que encabeça toda a esquerda e não pode destoar. Não pode. Fala, não, tem que... Não, aqui, ó, engraçado. senão o Bolsonaro vai ganhar. Monark, você tem que ter... Você não tem noção. A gente sofremos muito com a Vaza Jato. Muitas ameaças de morte, andando com segurança armado, não podendo sentar num bar na rua, sentar com 3 seguranças na rua para poder ir com meus amigos. Eu fui privado, saciado da minha própria liberdade. O Glenn, com as histórias e as matérias dele, conseguiu fazer o Lula sair da prisão. E aí agora tem um montão de petista que fica atacando ele, fica me atacando por posições que a gente tem divergências em votação no Congresso. Sabe, assim, as pessoas parecem que estão fora da realidade. Isso é um culto. Isso é um culto. Eu fundei The Intercept Brasil em 2016 porque estava completamente contra o impeachment da Dilma. Depois disso, eu quase fui para a prisão para fazer reportagem mostrando que a condenação do Lula era injusta. Em 2021, de repente, eu tinha uma opinião que o monarca deveria ter liberdade de expressão, mesmo sendo nazista como ele é. E, de repente, eu sou o inimigo do PT. A mesma pessoa que tem Lula livre, Lula 2022 na biografia, que eles podem votar agora por causa da nossa reportagem, agora está me chamando o tempo todo nazista, fascista, inimigo do povo brasileiro, tudo isso porque eu tenho uma divergência. O David tem uma divergência. Arriscou, ele está indo para a cadeia. Nós fomos ameaçados, nossos filhos foram ameaçados, sabe, andando com segurança até hoje. Ou seja, não importa quem você é, o que você fez pela esquerda, a luta que você, o sacrifício que você fez. Se você tiver uma opinião própria... Exatamente.
Isso é como uma religião, um culto. E um movimento assim, eu acho que o problema agora com o PT é que Lula, independentemente do que você acha sobre ele como um homem, como um presidente, se ele era corrupto ou não pode negar que ele tem talento político único. Isso é ele verdade. é Isso é o verdade. cara mais Ele é carismático. muito mais talentoso que o Bolsonaro. sim, por isso sim. que eu tô Não, falando. claro, não. Então, Muito mais. Meu cachorro é mais talentoso que o Bolsonaro. Não acredito. Acho que dos 36 deve ter um que é menos. Bolsonaro, Não, eu confio nos meus cachorros piamente. Bolsonaro tem uma certa forma de talento como demagogo. Ele ganhou por causa disso. Não pode ele tem um negar isso. carisma. Sim. Mas o Lula é único Ele é como populista. força política. Ele não tem talento, ele é populista e utilizou o movimento que acontecia de ruptura da política no Brasil. Mas é um e tipo, ele tipo utilizou. de competência política. Pra mim, e as Mas fake news foi tudo. só para falar aqui, Tá. ok, tudo bem, o Lula está liderando todas as pesquisas porque ele é Lula. Vamos ver daqui a 6 meses, quando tiver os candidatos fortalecidos. quando mesmo. o João Santana e todo mundo está lembrando o país, tudo que aconteceu com o Mensalão e tudo isso, vamos ver se ele está liderando com essa margem. Vamos ver, mas por Esse João enquanto Santana ele deve ter está. ficado puto, né, mano? Então o PT tem, então o PT tem muita confiança, estamos acima do mundo. Mas mesmo se Lula ganhar e o PT não tem uma maioria como eles nunca tinham, por causa disso cria uma aliança com Michel Temer e Eduardo Cunha e PMDB e todos os bandidos, eles não podem fazer nada. Então, essa mentalidade que qualquer pessoa que tem uma divergência de nós vamos expulsar e nós vamos declarar nosso inimigo. Talvez Lula vai ganhar mesmo assim, porque ele é Lula, mas esse movimento não vai ganhar nada. Porque quem quer ser parte do movimento onde você precisa obedecer todas as opiniões dos líderes? Ninguém quer isso. Não, tem muita gente que quer. Não, e aí Tem muita gente que algumas quer. pessoas que querem, mas a Idealmente, maioria ninguém- das pessoas não querem isso. Não, o brasileiro é um... Cara, o brasileiro é um povo que às E vezes tem um ponto dá também tristeza. interessante que eu acho que, assim, o Lula, mesmo o Lula ganhando, né, e tal, a gente tem que ver como é que vai ser a governabilidade do Lula, porque a gente teve esse problema com a Dilma em 2014, quando ela ganhou e o Congresso foi contra ela. Porque vamos ver como é que o outro campo vai conseguir e aí como é que vai ser a governabilidade dele também. Mas longe de querer elogiar o Lula e tal, mas, pô, Lula e Dilma é outro bicho, mano. Outro bicho político ali. A Dilma é completamente incompetente, politicamente falando. Não acho. Ah, pra ter sofrido aquele impeachment do jeito que ela Não, é sofreu... porque foi, assim, foi um movimento que foi concretizado vindo desde as É movimentações que de se ela fosse um 2013. animal político foda, ela teria ganhado como senadora, entendeu? Não, ela mas- não é uma boa política. Ela Não, não é. O antipetismo em 2018 era muito ainda vivo. Por causa É, do Lava Jato, por do- causa do Lava... Muito política é sobre sorte. Muitas vezes o presidente é considerado um sucesso grande por causa de coisas que não tem Eu nada não a acho que ver a com Dilma ele. Ou ela mesma coisa foi com completamente Dilma. incompetente. Eu acho que Politicamente, eu não tô falando que ela não fez coisas legais e tal. Pode até não, ter assim, eu feito, tenho mas várias críticas. Como eu fiz críticas a Dilma, e eu fiz críticas a ela pessoalmente quando eu estive com ela, assim, mas eu não acho que a Dilma, ela foi uma política mal. Ela foi uma onda de antipetismo que foi muito grande que aconteceu naquele movimento ali. Tem que respeitar a vida dela também. Também, Respeita ela a vida foi uma dela grande também, mulher, como- continua sendo. Uma mulher com 22 anos que foi Sim, torturada porque levou armas para lutar para a democracia contra Não, a perfeito. Não, e ditadura. você vê ela da forma do impeachment, como a gente encontrou com ela. Ela é uma mulher de fibra que esteve ali. A gente não fala, não tem nenhum movimento de corrupção envolvido a ela, atrelado a ela, em todo esse sistema todinho aí. Você não consegue puxar um montão de coisa contra a Dilma. Então, assim, tem coisas que as pessoas vão Vamos falar, mas lutar não para a tem nada. Dilma, desculpa. A Dilma merece e sempre vai merecer o meu respeito. Dilma, cola aí no Flow, vamos conversar. Queria muito saber aí como que foi esse negócio de ser presidente do Brasil. Presidenta. Gente aqui. Eles nem sabiam nada sobre o julgamento do Lula, muito menos um julgamento da pessoa sendo acusado. Mas que esse julgamento tem a ver com racismo, quando é um menino branco que atirou Dois 3 outros brancos? Mas foi porque
foi o movimento e a forma que a mídia norte-americana colocou, que se espalhou pelo mundo inteiro, e como se fosse homens negros que foram assassinados. Eu mesmo ouvi na rádio que eram 2 homens negros que tinham sido mortos. Que bizarro isso, né? Alguém me explica como é... E não foi só aqui no Brasil. O grande jornal no Reino Unido, The Independent, fez o mesmo erro. O dia que ele foi exonerado, falando Kyle Rittenhouse, que matou 2 homens negros, Sim, foi exonerado. Foi assim que eu ouvi. Na Europa também. Por quê? Porque, obviamente, a mídia norte-americana criou uma narrativa falsa, chamando dele o tempo todo o supremista branca, terrorista. Ontem ele fez a primeira entrevista, depois do julgamento, e ele disse que eu apoio o movimento do Black Lives Matter, que na realidade ele não tem que falar, porque ele já é exonerado. Ele disse que eu acredito que os Estados Unidos têm problemas com racismo estrutural. Então, ele parece para você, ouvindo ele na própria voz, como um supremacista branco. Essa foi criada como uma narrativa falsa, e isso que está acontecendo o tempo todo, é isso que é minha preocupação principal aqui. Quando tudo está sendo entendido, interpretado para um prisma do raça, do racismo, é isso que está dividindo a sociedade completamente. Completamente. Tudo é racismo. Tudo é racismo. racismo. Divisão. Tudo é racismo. Não pode ter Homofobia. divergência. Ou preconceito. Tudo é preconceito. Qualquer preconceito. Tudo é motivado por algum A preconceito. esquerda perdeu a capacidade Não, para debater não é coisas bem sem assim. essa Temos acusação. muitos casos, a gente também não pode falar tudo generalizado, temos muitos casos, e hoje as pessoas que sempre sofreram esse tipo de violência dentro da sociedade, elas estão tendo mais plataforma para poder... Né? Oi? É o pêndulo. Não, pêndulo não, é a mola. Você comprime uma parte da sociedade muito forte, que é a comunidade negra LGBTQ+. E aí depois você, com a democracia, com as internet e tal, essa mola ela é solta. E aí quando ela é solta demais. E essas pessoas que antes tinham um cerceamento total da sua liberdade de se expressar, de ser gay, de ser negro, de ser quem é, independente, e foda-se, e poder viver uma vida livre de preconceito, essas pessoas agora têm mais oportunidades. E talvez elas se radicalizem nessa liberdade. Existe uma radicalização, sim, mas também existe a intenção das pessoas de tentarem ser ouvidas dentro da sociedade, que elas são oprimidas. E se a gente for pegar aqui, a gente vai falar a quantidade de trabalho, quem é que está preso, quem é que sofre preconceito, quem é que sofre e se você for hostilização. pensar do legado estrutural que o racismo trouxe pra gente, exato. A humanidade, a vida, na verdade, é um jogo de juros compostos, né? Então, quanto mais você tem, mais você ganha. E você, a partir do momento que você põe uma sociedade que é limitada de ter coisas, porque elas não são seres humanos pela sociedade, né? Elas são propriedade, como aconteceu na escravidão. Você põe uma grande parcela da população fora do jogo durante centenas de anos, e aí você deu uma dificuldade tão grande para uma comunidade que ela não vai só recuperar a partir do momento que você tem democracia. A partir do momento que o negro pode ir para a faculdade ou pode ir frequentar ambientes sem segregação. Você não eliminou toda a carga que esse preconceito gerou de desigualdade na sociedade nesses 500 anos, entendeu? Isso, e querendo ou não, isso é algo que a sociedade tem que lidar agora. Porque a gente fez muito mal a uma população por causa de como ela se aparecia, por causa da cor da pele. Por causa da raça. Mas para mim isso é um ponto muito importante. Vou dar um exemplo que antissemitismo é uma coisa muito grave na história. Obviamente, os judeus sofreram muito. Mas o que aconteceu 30, 40 anos atrás? Então, ser acusado de ser antissemita nos Estados Unidos era a acusação mais grave que você pode sofrer. Porque, obviamente, por causa do Holocausto, todo mundo bem sensível com o antissemitismo, que é merecido. Mas o que aconteceu 30, 25 anos atrás, essa acusação começou a ser explorado para qualquer pessoa que está criticando o governo de Israel está sendo acusado de ser antissemita.
para demonizar a possibilidade de criticar Israel. Então, depois de um pouco tempo, pessoas perceberam que essa acusação agora está sendo explorada. E a gravidade da acusação começou a ser reduzido. Agora não é tão horrível ser acusado, porque todo mundo está sendo acusado de antissemitismo. Então, quando você pega essa acusação de ser racista, ou supremacista branco... Banaliza completamente. Exato, está Você tá minimizando, todo mundo que destruindo, pra caralho. e destruindo isso como uma ferramenta quando é necessário. Porque vai ter racismo. Vai ter um cara que é racista abertamente. Tem racistas, mas agora é muito mais difícil para chamar ele é racista, porque agora a esquerda está chamando todo mundo de racista. Aí o cara vai ser chamado de racista com razão. As escolas, será que ele é racista mesmo? E aí fudeu. Ninguém mais confia em ninguém. Exatamente. Mas eu acho que isso é bom no final das contas, sabe? Porque a gente não tem que viver numa sociedade que a gente confia em grupos. A gente tem que se ver numa sociedade que ninguém confia em ninguém mesmo. Eu acho que sim, mano. Tem todo mundo ser cético. O pior mal da sociedade é confiar em alguém. Ou que a gente confia nos políticos, ou que é a merda que acontece. Oi, tô sentado aqui. E olha como tá o Brasil. Não, mas a culpa não é tua. A culpa não é tua, você é novo. Mas, tipo, a confiança confie apenas nos seus, mano. Confie na sua família. Confie em quem já te viu na merda e não te abandonou. Confie em quem te ajudou enquanto você não tinha ninguém que te ajudasse. Agora não vai confiar. Mas aí falta a esperança. Onde está a esperança para a construção de uma sociedade melhor? Se você é cético... Na gente, mano. Não, mas aí em você, não como político. Mas aí a como gente vai David, que vem aqui construindo- no Flow e fala o que tu pensa, e representa o cara que veio do Jacaré, e fala suas ideias. É legal você lutar na política, mas eu acredito que o teu papel é muito maior como uma voz, como um representante, com alguém que aponta um caminho, alguém que tá ali para defender valores. Isso é o que vai movimentar a nossa sociedade para um futuro melhor. Eu acho que... E é isso que eu penso. E é uma das grandes diferenças que é isso. Muita gente que está ali no Congresso está ali por uma carreira política. Eu não entrei para ter uma carreira política. Eu entrei para poder mudar a vida dos meus. São aqueles que estão ali nas vielas, nas favelas do nosso país, sabe? E essa é a diferença. Independente, exato, da classe trabalhadora, cara. Cara, o que eu consegui fazer como vereador e o que eu tô tentando fazer lá é uma representação realmente disso, da voz. Esse cara que falou sobre a defesa que eu fiz da mulher dele, sobre quando ela estava sofrendo. Saneamento básico para metade da população. Exato. Que não Então, tem. assim, Mas só mais um ponto sobre isso, que estamos falando muito sobre a esquerda e a dificuldade que eles têm apoiando a ideia da liberdade. A direita, às vezes, tem esse mesmo problema, que, para mim, como você estava falando antes, a liberdade é a coisa mais importante. Então, que tem um adulto que quer se identificar como mulher, como homem, como o neutro, como qualquer coisa. Que é o conta de outra pessoa para tentar interferir. E como a pessoa se identifica. Que é o conta de se pessoa. emociona, não. É que isso não vai me deixar puto. Então, eu acho que é isso. Liberdade é para os dois lados, entendeu? Tem que respeitar as pessoas que têm essa opinião, que não quer ser vacinado, quer também tem que respeitar as pessoas que se identificam com... Sim, se o Exato. McDonald's quiser ter um banheiro só pra neutros, o problema é do McDonald's, exato. mano. É uma empresa privada. Se eles quiserem ter banheiro só pra pessoas que têm Cara, cabelo você vermelho. vai pra países aí, Foda-se. só não tem banheiro masculino e feminino. É cabine, irmão. Tu entrou, que tu faz na cabine e pronto, acabou. Gay, cara, esse é o problema. A gente fica discutindo umas paradas que são irrelevantes. Sim, para essas pessoas tem a sua relevância. Mas estou dizendo Mas assim, é na mais escala política, do... discussão muito mais uma prática de que vai mudar a vida Exato. dela. Né? A linguagem neutra, ela tem a importância para essa população. Mas só que na minha cadeia, como por exemplo, eu político representando a população LGBTQIA+, lá no Congresso, eu vou estar lutando. Obviamente que eu vou pontuar em determinados locais e em determinadas presenças sobre essa representação, que são ambientes onde eu vou estar pautando isso. Por exemplo,
prioridade. Quando isso se transforma numa prioridade num debate na cultura, por exemplo. Se isso tiver em pauta, eu vou lá e vou discutir sobre isso. Mas no final do dia, o que eu quero ver é que acaba esse índice que é enorme de assassinato dos LGBTQIA+, no Brasil, e que a gente possa ter empregabilidade. Porque as empresas utilizam os nossos corpos, os corpos das pessoas, nos comerciais, só que elas não colocam essas pessoas para poder trabalhar. Não estão em lugares de chefia, não estão em lugares nenhum. Total. Aí, então, assim, Total. se você não você quer colorir a sua empresa, botar arco-íris, fazer isso e aquilo no mês de campanha, no mês de julho, que é o mês do orgulho, e aí você não consegue empregabilizar essas pessoas, dar curso, colocar essas pessoas. Então, assim, Vou o te debate é muito, muito mais nesse sentido do que em outros sentidos. Obviamente que eu vou debater a linguagem neutra nos espaços que a gente vai debater a linguagem neutra. Claro, mas eu vou te falar até um exemplo que aconteceu com a gente. Nesse negócio do iFood, por exemplo. Tipo, o iFood já pediu desculpas, falou que ele errou no posicionamento dele. Bom, iFood. Mas, por exemplo, no dia que eles vieram acusar a gente de racista, quem que tinha numa reunião com 10 pessoas? 10 pessoas do marketing entraram? Quantas dessas Todos pessoas... brancos. Todos brancos. Todos brancos criaram um tribunal pra me julgar de racista. Não é meio bizarro essa porra? Não é? É isso que eu tô falando, é isso que você tá falando. O Você se União fudeu, Eu cara. disse isso? O tanto de direitista Socialismo. que ama você agora, você se fudeu, cara. Eu não lembro falando isso, mas tudo bem. Mas isso é muito bom, cara. É muito bom que direitistas amam você, cara. Tipo, é bom porque significa que a humanidade não tá ligada em rótulos. Quando ele vê um ser humano que fala independente coisas coerentes. Exato, É. independente. Você ajudou o Lula a sair da cadeia, mas tem um direitista que te admira. Você entende como isso pra mim é positivo? Não, isso é a coisa mais importante para mim, que sempre eu tinha nos Estados Unidos 30% da minha audiência à esquerda, 30% da libertário, dos centristas, 30% da direita e 10% louco. E aqui no Brasil, isso está acontecendo também, porque obviamente foi bem associado à esquerda por causa da Vaza Jato, por causa do caso do Snowden, por causa do carreira do David. Mas, na realidade, o David é um político, obviamente, da esquerda, mas com opiniões muito mais Mas que é da independentes do que pessoas entenderam. E também eu tenho, e agora estou recebendo muitas mensagens assim, em 2019 eu queria você preso, deportado como comunista, mas agora estou entendendo, na realidade, que seu jornalismo não era em defesa do partido, nem uma ideologia, mas fazendo jornalismo de verdade. Estou ouvindo isso muito mais e é isso que eu quero, exatamente como vocês têm. Uma audiência que não é só de direita nem só de esquerda, mas com todo mundo que tem um lugar onde eles podem te confiar, mesmo não concordando com tudo que você está falando. Isso aí. Isso é um negócio meio bizarro, né, cara? Você ficou meio famoso nos Estados Unidos. Você é famoso pra caralho nos Estados Unidos, na verdade. Sim. E pra caralho. E aqui no Brasil, tu tá ficando famoso também, cara. Ele foi reconhecido mais no aeroporto do que eu hoje. Ele estava muito chateado sobre isso. Como que é? Não. Como que é essa porra aí? É diferente, mano? Como que é o público brasileiro e o público gringo? Como que é o influenciador brasileiro médio e o influenciador gringo médio? Olha, na realidade, a primeira vez foi por causa da reportagem no Snowden, que não tinha direita nem esquerda, todo mundo mais ou menos gostou dessa reportagem porque estava ajudando o Brasil a entender como os Estados Unidos estava espionando contra o país. Não tinha muito polêmica naquela época. Obviamente, tudo mudou com Vaza Jato, porque naquela época começamos em maio ou junho de 2019, quando os bolsonaristas estavam completamente unidos com os lavajatistas. Então, eu se tornei o primeiro número 1 inimigo juntos com David, porque foi 4 meses depois que ele entrou no Se Congresso. fudeu. Ele casou com você, ele comprou uma briga com os Estados Unidos da América. Foi quase detido. Ele nunca queria uma vida da política e de repente está sendo Você pensa que perseguido. se casasse, o máximo Pra vai você, acontecer não, perder metade das vocês coisas? não sabem disso. Eu vou falar só rapidinho, antes dele falar. Antes da gente receber o archive do Moro, eu tinha falado pra ele, você precisa... Eu fiquei semanas falando pra ele, investiga o Moro, investiga o Moro, investiga o Moro. Eu juro isso, juro pela felicidade dos meus filhos. E aí depois ele
Esse Ele é uma porcaria. bruxa. E de repente eu disse, eu quero investigar morto, mas como? E de repente essa fonte apareceu. Mas agora, então, naquela época, obviamente, fui bem associado, porque a reportagem foi muito polarizado, e foi um herói para a esquerda e o diabo para a direita, e agora isso está Agora mudando inverteu, a né? dois lados. Então, na realidade, é melhor assim, porque como jornalista, eu não quero ser preso para um lado nem o outro. Não, mas se tem uma coisa que é assim, a gente vai fazer 17 anos de casado, se tem uma coisa que eu Caralho, admiro. tem pão já, hein, mano? É, né? Parece 70 às vezes. Nossa senhora, tem que ver a gente 80. brigar. Imagina a gente brigando. A gente briga e aí daqui a pouco assim. Como que é uma briga de vocês dois? Deve ser muito educada essa briga, mano. Nossa! inglês. Nossa, muito educado, assim. Eu acho que lá do outro lado da rua você consegue ouvir os gritos. Porque eu sou brasileiro. E favelado, né? Sou brasileiro e favelado. Aí eu grito. Aí ele agora já aprendeu a gritar, né? Aí agora a gente grita. Aí depois passa 30 minutos, a gente já tá conversando o que a gente tem que fazer aqui, aquela coisa assim. Ah, e aí esse é um bom já relacionamento, naturalizou. na minha opinião. Mas isso, assim, dessa integridade, muita gente não conhece. O Glenn sempre trabalhou, assim, como um advogado constitucional. E depois, quando ele começou o jornalismo dele, ele sempre teve essa integridade de falar sobre discurso livre, sabe? Ele sempre defendeu com unhas e dentes a primeira emenda. Então, assim, se você pegar agora o que aconteceu contigo, ele já vem trabalhando nisso há muitos anos. Sei, O Chomsky, com certeza. assim, é uma das grandes referências que ele teve. A esse Aliu, que ele trabalhou nos Estados Unidos, sabe assim, ele sempre teve isso. E não é sempre um lado. Para ele, a coisa mais importante dele é fazer o trabalho jornalístico dele e demonstrar com fatos reais, concretos ali, independente doa quem doer e a forma que é. E isso, assim, às vezes, por exemplo, há posições que ele toma e ele fala, isso reflete muito da forma que eu faço minha política. Então, assim, às vezes a gente não concorda em algum ponto ou outro, mas tá tudo bem, porque a gente é casado e o nosso amor é acima disso tudo. E ainda a gente tem uma confiança muito grande um no outro para poder também saber distinguir as nossas diferenças, porque temos nacionalidade diferente, um pouco de diferença de idade, e isso é tranquilo também. Para você ter um relacionamento saudável, você tem que saber entender isso e também respeitar o espaço um do outro. E isso existe entre a gente da forma mais pura possível. Não, e eu reconheço isso tanto que eu admiro o Glenn e eu admirava o Glenn antes dele vir aqui, tá ligado? Porque eu na verdade, eu acompanho muito o cenário gringo de notícias, Sim, entendeu? sim. E aí o Glenn meio que acabou caindo no meu radar, entendeu? E o que me fez gostar dele justamente foi essa porra. Da defesa aos valores e os princípios, e principalmente essa coisa da liberdade de expressão, entendeu? Que eu acho que hoje em dia é o maior problema da nossa sociedade. Porque a partir do momento que a gente deu a liberdade pra todo mundo se expressar, o que os poderosos vão querer fazer? Vão querer atirar essa liberdade, mano. Eles estão incomodados demais com isso, mano. Um favelado pode virar deputado federal porque ele tem acesso à internet. Isso dá uma raiva. E eles querem acabar com isso. Exatamente isso. É incrível. É incrível que a esquerda que odeia o militar ditador mais do que tudo usou uma ideia, uma ideologia da censura que a esquerda agora quer usar. E se você ser contra essa ferramenta da fascista, eu não entendo como, mas você vai ser acusado de ser fascista porque você está defendendo a ferramenta contra o fascismo, que é a liberdade de expressão. É isso.